Essa sintonia que nós acabamos de nos colocar, vamos fechar os nossos olhos, equilibrar os nossos pensamentos, a nossa respiração, e mentalizando a espiritualidade amiga, vamos nos colocar diante do plano espiritual, humildemente, prontos para ouvir, para sentir e para vivenciar os ensinamentos que o plano nos reserva na noite de hoje, de um feriado, mas que para nós é sempre dia de aprendizado e de crescimento. E nessa sintonia, vamos ser gratos por tudo que o Pai nos dá, pela condição de estarmos reunidos aqui, nesse momento, em aprendizado e em prece. Que assim seja. Todos bem? Boa noite a todos. Então, hoje, o nosso tema, ele é Fora da caridade não há salvação, que é a premissa básica do Espiritismo, que é a premissa básica da prática cristã, e que abre o nosso capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E é nessa sintonia da caridade que nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da solidariedade em tempos tão desafiadores, né? Então, nunca foi tão importante a prática desse preceito que Cristo nos ensinou. Mas, afinal, o que é a caridade? Como nós a praticamos? Não é? Então, a caridade ela pode ser praticada desde uma doação material, uma facilitação de informação, um ouvido amigo, uma presença amiga. Às vezes o silêncio é uma caridade, a prece é uma caridade, não é? E como é que nós praticamos e quando nós praticamos essa caridade? Nós praticamos todas as vezes que nós seguimos os mandamentos do Cristo, não é? E ele nos disse, né, amai-me de todo o coração, amai Deus de todo o teu coração, de toda a tua fé, acima de tudo. E ama ao próximo como a ti mesmo. E esse ama ao próximo como a ti mesmo é justamente você não fazer para o outro o que você não quer para si e você fazer para o outro o que você quer para si. E se você ama o Cristo, e se você ama o nosso Criador, o nosso Deus, aquele que nos coloca aqui nesse plano para aprendermos, para progredirmos, nós faremos o bem para as suas criaturas, como ele mesmo diz, né? Certa vez perguntaram para ele, para Cristo, como é que eles iam saber, né? Como é que ele ia fazer o bem para ele, para Cristo, né? Mas o que eu te fiz de bom? O que eu te fiz? Como é que eu te ajudei? Como é que eu te amparei? Como é que eu estive presente? E Cristo responde na sua sabedoria: toda vez que você ajudou alguém que precisava, toda vez que você ajudou alguém que tinha uma necessidade, você fez para mim, você fez por mim, você estava fazendo para mim. E todas as vezes que você negou essa ajuda, você também a negou a mim. Então percebe que todas as vezes que nós fazemos o bem, todas as vezes que nós fazemos algo por alguém, nós estamos fazendo exatamente o que o plano espiritual nos pede e nos orienta, não é? E todos nós sabemos que Cristo sempre nos orientou na sua passagem aqui terrena, porque nós temos uma dificuldade de entender o que devemos fazer. Então, na passagem dele no plano terreno, ele foi obrigado a usar muitas vezes de alegoria, através das suas parábolas, para que ele não só se fizesse entender,
mas também para que ele conseguisse falar para quem ele precisava falar, porque existia naquela época uma perseguição, né? Existia naquela época também uma rejeição à sua pregação, né? Como que é isso de ajudar os humildes? Como é que pode subverter essa ordem dos sábios, dos profetas, daqueles que detinham o poder do conhecimento naquela época, né? Então, Cristo precisava se comunicar de forma alegórica para justamente atingir aqueles que queriam conhecer o caminho. E então, numa das suas parábolas, Cristo falando sobre essa questão, né, de quem faz o que para quem, né, que é a parábola do bom samaritano, Cristo falou justamente sobre essa questão, não é? Então, primeiro passou ali um doutor da lei, passou alguém por um ferido que tinha sido, né, na verdade aconteceu um acidente com uma das pessoas que vinham, ele foi roubado, foi largado no meio do caminho, né, essa pessoa, e aí ele ficou ferido ali. Primeiro passou uma pessoa distinta que viu ali aquela pessoa machucada, ela foi para o outro lado. Depois passou um levita, viu a mesma coisa, e ele passou para o outro lado. Até que passa um samaritano e vê aquela pessoa caída, e ele a resgata. Ele a resgata, a leva para uma hospedaria, faz os seus curativos, deixa ele lá e fala para o hospedeiro, olhe, cuide dele para mim. E todas as despesas que você tiver com essa pessoa, cobre de mim depois quando eu voltar. Então ele perguntou para o outro, quem você acha que fez o bem? Não é? Quem será que fez o bem? Então, muitas vezes, você ter vontade, você ter conhecimento, você deter a lei, ser uma pessoa religiosa, ser uma pessoa que detém todas as ferramentas possíveis para ajudar o próximo, nem sempre você vai ser capaz de ajudar se você não tem a caridade dentro de si. Não é? Então, a caridade, então, se a gente fosse responder à questão como e quando nós praticamos a caridade, nós praticamos a caridade, segundo a parábola do samaritano, é praticando. Não é apenas tomando conhecimento, às vezes, de uma necessidade, tomando conhecimento de uma situação, sabendo como resolvê-la, sabendo como cuidar daquela situação, mas, porém, se você não faz nada, a caridade não existiu. Não é? Então, tanto na primeira fala de Cristo para os sábios, quanto na segunda fala para um dos seus apóstolos, é a mesma coisa. Ele diz o seguinte, você precisa ir lá e fazer. Você precisa ir lá e ser a diferença. Você precisa ir lá e ajudar aqueles que precisam. Não é? Então, a caridade num momento como esse que nós estamos vivendo, que acho que é um dos momentos mais delicados dessa nossa existência, né? Porque tivemos sim momentos difíceis em outras épocas, tivemos inclusive situações de pandemias como essa que nós estamos vivenciando agora, no início do século. Mas nós estamos vivendo hoje, talvez para muitos de nós, o que de fato nos exige, né? Como foi uma grande guerra, como foi uma primeira guerra, segunda guerra, como é. Vocês imaginem como deve ser viver na faixa de Gaza, como deve ser viver nos países mais pobres da África, como deve ser hoje ser um indígena no Brasil, por exemplo. Então, para essas pessoas todas, os desafios já são postos há décadas, há séculos para alguns desses povos. Eles já vivem situações pandêmicas há muito tempo, não é? Então nós que somos aqui, vamos dizer assim, do país, do mundo ocidental, do mundo desenvolvido, do mundo onde as oportunidades estão a um clique de um aparelho celular, isso que nós estamos vivendo é único, é extremamente único. Então,
O que nós precisamos perceber neste momento é que a caridade precisa e deve ser praticada, principalmente através da solidariedade, que é quando nós percebemos as necessidades, sejam elas individuais ou coletivas, e nos colocamos à disposição. E por incrível que pareça, né, como é bom, né, o nosso centro espírita, ele tem a palavra caridade no fechamento do seu título, né? Verdade, amor e caridade. Então a caridade para nós é algo que nós falamos todos os dias que nós pensamos na casa, quando nós pronunciamos SEVAC. Então a caridade está dentro de nós de maneira intrínseca. Ela existe dentro de nós. Então, o convite que o SEVAC, com a palavra caridade, faz, é que nós a coloquemos em prática, não é? Seja em prol das casas que nós apoiamos, das comunidades que nós apoiamos, seja em prol de outras necessidades, seja na escuta empática, né? Porque você pode fazer a caridade simplesmente emprestando o seu ouvido e a sua boa vontade e o seu coração para aquela pessoa que precisa. Muitas vezes a caridade você consegue emprestá-la estando ao lado daquela pessoa em silêncio, né? Dando um abraço, quando você pode dar um abraço, né, nesse momento. Então, neste momento, é importante que nós olhemos para todas as oportunidades de sermos caridosos. Todas as oportunidades, porque o plano espiritual precisa de nós. E precisa de uma maneira muito, muito, muito clara e muito ativa. Vocês, né, nós sabemos o quanto de desencarnes estão acontecendo no globo, e a espiritualidade está trabalhando incessantemente para montar e criar esse equilíbrio na pátria espiritual para todos esses que chegam, né? Alguns chegam com entendimento, outros chegam com um entendimento médio, outros chegam sem entendimento algum de por que estão ali naquele momento. E, ao mesmo tempo, a espiritualidade precisa dar um amparo para aqueles que ficam no plano terreno, que talvez exijam muito mais do que aqueles que fazem o desencarne. Então, a espiritualidade hoje, ela também precisa da nossa caridade, também precisa da nossa solidariedade. Nós também somos espíritos, embora encarnados, mas também somos espíritos em evolução. Então, é o nosso papel, diuturnamente, rogarmos, sintonizarmos, fazermos nossas preces para que o plano espiritual se equilibre e que receba todas as condições necessárias para receber cada um dos irmãozinhos que para o outro plano passam. Então, é nesse momento que nós, trabalhadores da última hora, ou não, nos coloquemos à disposição da pátria espiritual para o que ela necessitar. Então é um grande desafio para todos nós. É um grande desafio de caridade, é um grande desafio de desapego, é um grande desafio de olharmos para frente com fé e com esperança. Para muitos de nós é muito desafiador ter esperança e fé nesse momento. Imaginem quantas pessoas não estão perdidas nesse planeta. Porque não é apenas o desencarne e o ente querido, mas é uma sociedade, é uma comunidade local. Todos nós experimentamos, infelizmente, a perda de pessoas próximas a nós. E essas pessoas, de alguma forma, marcaram cada um de nós. Então, somos afetados. Se nós, muitas vezes, sabendo de como se equilibrar, sabendo que isso faz parte da nossa trajetória, sentimos e sofremos e nos rebelamos, imagine aquele que ainda vive na ignorância. Então,
ou numa ignorância maior, né? Porque nós não detemos todo o conhecimento. Então, faz parte também da caridade levar o conhecimento e o conforto a todos aqueles que precisam. Faz parte dessa caridade abrir o nosso coração e abrir a nossa mente para compreender que o outro, muitas vezes, não tem a compreensão que nós gostaríamos que ela tivesse. E aí é preciso que nós tenhamos a caridade de dar um passo atrás, recuarmos um pouco e nos colocarmos na posição dessa pessoa. E entender, eu também estaria revoltado, eu também estaria triste, eu também estaria inconformado com o meu pai, se eu não soubesse que há muitas moradas. Se eu não soubesse que aqui é só um pedaço da nossa existência. Se eu não soubesse que aqui é um ponto de aprendizado e que, na verdade, a nossa história está escrita no plano espiritual. Então, se eu não soubesse de tudo isso, eu também me revoltaria tal e qual esse irmão ou essa irmã. Então, a caridade também passa por esse momento de esclarecer, de primeiro entender pelo ponto de vista dessa pessoa e, segundo, buscar a informação adequada, a palavra correta, a palavra amada e amável para atingir essa pessoa. Para que essa pessoa sinta, não, realmente, isso faz sentido para mim. Porque muitas vezes, na nossa ingenuidade, nós nos colocamos como conhecedores dos caminhos que nós estamos traçando. Então, esses desencarnes são naturais, fazem parte do plano reencarnatório, fazem parte da vida de cada um, fazem parte do momento da Terra. E aí, se nós agirmos de maneira em que nós temos todo o conhecimento, e que para nós isso é muito claro, nós começamos a virar orgulhosos. Nós começamos a ir para um lado contrário da caridade. Eu estou bem tranquilo porque eu sei que isso faz parte do momento da Terra. Eu estou bem tranquilo porque isso é assim mesmo, é necessário. Então é importante que nós saibamos que estar tranquilo demais tem algo errado. Temos sim que compreender o momento histórico e o momento espiritual dentro dessa história. Mas temos que compreender que nós vivemos a nossa existência terrena. Nós estamos numa vivência terrena nesse momento. Nós não somos espíritos desencarnados. Nós somos espíritos vivendo uma experiência na Terra. E como um espírito vivendo uma experiência na Terra, nós temos que compreender que aqui existem necessidades, comportamentos e momentos históricos que devem ser enfrentados. Então, é uma caridade e é uma questão de humildade quando nós nos colocamos também como personagem atingido por tudo isso. Mesmo sendo espírita, mesmo conhecendo a nossa trajetória e mesmo sabendo que nós temos algo reservado para nós e que isso faz parte de um plano. Então, também é caridade sofrer junto com o irmão e com a irmã. Também é caridade se lamentar junto com o irmão e com a irmã. Ao invés de falar, não, fica tranquilo, é assim mesmo, faz parte de um plano. Muitas vezes essa pessoa não está preparada para ouvir essa frase. Não sei se todos compreendem isso que eu quero dizer, mas muitas vezes as pessoas não estão prontas para ouvir essa frase. Que isso faz parte de um plano, não. Ela está precisando ouvir o seguinte, eu concordo contigo, isso é muito doloroso. É muito triste perder alguém. Eu também não compreendo isso. Porque se nós compreendermos tudo, há algo errado com o nosso ou com o plano. Porque quem compreende tudo não está mais aqui. Não sei se vocês sabem disso. Quem compreende tudo já está em outro lugar. Então nós temos que nos colocar humildemente num passo atrás, muitas vezes, daquilo que nós dominamos.
É como um professor. Podemos fazer a mesma analogia. Você imagina um professor que ele é doutorado em letras, ele é mestre, é doutorado, ele tem vários títulos. Mas se ele vai dar aula para um aluno de segundo ano do ensino fundamental, ou do primeiro ano do ensino fundamental, ele vai ensinar o que é a letra A, o que é a letra B, e vai ensinar como junta essas letras para formar a sílaba Bá. Mas ele sabe tudo, ele poderia pular essa parte e falar para as crianças, isso é muito fácil de ler. Percebe? Então nos coloquemos tal e qual um professor de educação que tem toda a sua formação e quando está com uma criança que seríamos nós, diante do plano espiritual, nós somos crianças. Nós não temos toda a sabedoria, nós somos ainda ignorantes em muitas coisas. E tem aqueles que são mais ignorantes do que nós em muitas coisas. Então, se nós temos um pouquinho mais de conhecimento, é caridade descer um pouquinho aqui, ó, para nos juntarmos a esse. E ensinar a juntar a letra B com a letra A e formar a sílaba Bá. E aí, quando ele entende o significado da sílaba Bá, ele fala, então se eu for o B com E, é o B. E ele começa a entender, e ele começa a aprender. Então a caridade, ela não passa apenas pelos bens materiais. A caridade não passa apenas pela doação de roupas, de cobertores, de alimentos. A caridade, ela passa por algo muito maior. A caridade, ela passa por tudo que nós fazemos pelo outro. E é muito interessante, né? Porque a caridade, que seria aí um sinônimo do amor, quanto mais você faz, quanto mais você dá, quanto mais você reparte, mais ela aumenta, né? Não é assim que é o amor? Quanto mais você ama, mais amor parece que existe. Quanto mais você vibra positivamente, mais coisas boas acontecem. Quanto mais você faz o bem, mais o bem acontece. Quantas vezes nós já vimos uma pessoa que faz um bem para um, aí essa pessoa se sente tocada, faz um bem para um terceiro, e aí vira uma corrente do bem, como a gente já viu em um filme. Então isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muitas vezes eu ouvi uma palavra amiga, e talvez eu não tenha dito nada para a pessoa que me disse a palavra amiga, mas me fez refletir, e aí eu encontrei uma outra pessoa na mesma situação que a minha, naquele momento, que ela me procurou. E aí eu lembrei da palavra amiga que uma outra pessoa me disse. E o que eu fiz? Graças a essa primeira pessoa, eu reproduzi um bem que talvez eu não tivesse ele no meu coração, na minha mente, se eu não tivesse recebido. E aí eu transmiti. Isso já aconteceu comigo, não foi nenhuma vez, nem duas, aconteceu muitas vezes. Então as reflexões que a gente faz uma pessoa ter, ou ela chegar a esse ponto, depende muito, não do que a gente espera dela, não é isso que acontece, mas depende muito de como ela pratica depois do que ela recebe de nós. Então não é errado e não há problema em nos unirmos na dor de alguém, na revolta de alguém. Há sim uma falta de caridade quando nós atiçamos uma revolta em alguém que busca uma melhora. E ao invés de nós trazermos essa pessoa, nós afundamos mais essa pessoa. Não é? Aí não é nem um pouco de caridade. Não é? E a gente vai ver a caridade aqui vindo de vários espíritos evoluídos, de várias pessoas que passaram pela Terra, independente da sua religião, não é? Madre Teresa já nos disse, mãos que servem são mais santas que lábios que rezam. Não é? Essa senhorinha de 1,40 m e pouco fez grandes chefes de nações se curvarem a ela em prol em prol de vencer a fome, a pobreza. Quantos sucumbiram? Por quê? Porque ela fazia, ela ia. Né? Como o padre Lancelotti vai lá em São Paulo e faz. Quem faz é diferente de quem fala, né?
Kardec já nos disse que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Percebe? Então, enquanto que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então, tudo de bom tá guardado e tá coberto pela caridade, não é? E aqui tem uma fala de Chico, né? Ela é famosa, inclusive. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Ainda bem que ele escreveu que fora da caridade ou fora do amor não há salvação. Então também nós temos essa questão, não é? Então a caridade ela é importante. Não é o espiritismo que é importante, não é a igreja tal que é importante, não é o dogma tal que é importante. Mas sim os ensinamentos, o amor, a prática da caridade, que de fato faz a diferença. Não é? Mahatma Gandhi disse: o que destrói o ser humano, política sem princípio, prazer sem compromisso, riqueza sem trabalho, sabedoria sem caráter, negócio sem moral, ciência sem humanidade e oração sem caridade. Percebe? Então, é isso que destrói o ser humano. É quando nós fazemos as coisas sem seguir uma sequência, sem seguirmos os princípios da caridade e do bem. Não é? Então, fazer política é uma coisa ruim? Não. Ela é ruim quando ela é sem princípio. Não é? A riqueza é ruim? Não. Quando ela é conquistada sem trabalho. E a oração? Se ela for vazia, como é que ela fica? Não é? Depois eu mando a apresentação para vocês, fiquem tranquilos, né? Que às vezes não dá para ler tudo aqui porque a tela está cheia. Né? E por fim, Buda nos disse que a verdadeira caridade só ocorre quando não há a noção de dar, de doador ou de doação. Olha que interessante, né? Então, quando nós não sabemos quem está doando, quem está recebendo e o que estamos dando. Muitas vezes a gente está ali confortando ou ajudando alguém e nós mal sabemos que essa ajuda e esse conforto está vindo justamente para quem? Para nós, não é? Nós estamos recebendo isso do plano. Não é? Então, o convite que eu faço hoje para cada um de nós é que nós amemos mesmo ao nosso Pai de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, toda a nossa força. E principalmente que nós amemos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Que nós sejamos capazes de sentir as palavras que nós falamos, sentir as ações que nós praticamos, sentir a forma como nós nos comportamos, e aí sim refletir. É isso que eu quero? É assim que eu gostaria que me tratassem? É dessa forma que eu gostaria que agissem comigo? Será que é essas palavras que eu gostaria de ouvir desse meu amigo? Ou dessa minha amiga? Então, quando nós fazemos essa autorreflexão, nós pensamos, posso fazer melhor. Agora, o plano espiritual tem uma sabedoria infinita, né, gente? Por quê? Todo dia é oportunidade para cada um de nós. Então, se não formos tão bom hoje, se não fomos tão bom ontem, o que nos impede de sermos melhores amanhã? Quem nos impede? Quem nos impede? E nessa sintonia, eu gostaria de fechar os olhos por um minuto antes da gente fazer a vibração. E vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, por todos aqueles que desencarnaram e por todos aqueles que estão aqui no plano terreno. E vamos ser gratos pela ação da espiritualidade que tanto tem feito por todos nós, equilibrando inclusive nós espíritas. E vamos assumir um compromisso agora com a espiritualidade, dizendo:
nós estamos com vocês, meus irmãos e irmãs da espiritualidade. Nós estamos com vocês. Contem conosco. Que assim seja.